sou a professora Marúcia Chacur, do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas. Eu coordeno o Laboratório de Neuroanatomia Funcional da Dor, que é localizado no Instituto de Ciências Biomédicas 3, da Universidade de São Paulo. Professora Marúcia, por que as articulações e os ossos são tão impactados pelo envelhecimento? A gente tem que lembrar que com o envelhecimento a gente tem uma perda aí muito grande de massa óssea, de tecido muscular, né? É uma alteração natural do nosso corpo. Então com isso leva a uma diminuição da produção de colágeno, também de outras substâncias que sustentam a nossa articulação. Também com o tempo, né, com a idade, essas articulações elas ficam mais desgastadas, né? E daí perde cartilagem e também possibilidade de perda de densidade óssea. Isso pode prejudicar, então, e levar a induzir algum tipo de artrite ou osteoartrite nesses pacientes. Existem formas de prevenir ou de minimizar problemas de mobilidade relacionados ao envelhecimento? Depende do indivíduo. O que a gente sempre preza é atividade física constante. Então, inclusive, isso é um foco do nosso laboratório. Eu acho que quanto mais cedo, né, o indivíduo inicia atividade física, seja um simples andar no parque ou sair para fazer uma compra no mercado e dar uma volta no shopping, já é um exercício, já é uma atividade física. Então, se o indivíduo, a gente consegue comparar que se o indivíduo que é mais ativo, ele possa vir a ter uma perda de massa muscular, mas às vezes mais tardiamente do que aquele indivíduo que não pratica atividade física. Então, se você me pergunta se tem alguma possibilidade de melhora, eu digo sim, né? Então, com atividade física, outras terapias complementares, isso ajuda na diminuição ou no retardo da perda de massa muscular. Contribui também, né, para menos rigidez no corpo, que isso também acaba interferindo aí com a qualidade de vida do indivíduo. Poderia nos explicar um pouco o que é a osteoartrite de joelho e por que ela causa tanta dor e dificuldade de movimento? Se você pensar, o nosso joelho é formado por uma cartilagem, né? Tem uma articulação sinovial. Então, a gente tem o tecido, a pele, e por baixo da pele a gente tem a cartilagem, né, o líquido sinovial e o osso. Então, para ter um movimento articular, né, a gente tem o osso, ele não é ligado no osso diretamente. Então, a gente tem lá a cartilagem, como eu falei, e o líquido. Quando o indivíduo ele tem um desgaste dessa cartilagem, além de uma perda, né, consequentemente, você tem uma perda aí desse líquido intra-articular. Então, com o tempo, esses ossos, eles acabam, durante o movimento, encostando um do outro. Isso faz com que o indivíduo tenha bastante dor, né, e mais rigidez. Então, esse é um do problema mais grave que acontece aí entre a osteoartrite de joelho. Professora, no seu laboratório, vocês desenvolveram um tratamento com fotobiomodulação. O que seria essa técnica e como ela age para diminuir os sintomas da osteoartrite? Nosso trabalho tem um foco muito grande nessas que a gente chama de práticas integrativas complementares, e a fotobiomodulação ou laser terapia é uma delas. A ideia da fotobiomodulação, o nome vem de fótons de luz, então é a interação de fótons com tecido biológico. Então, uma vez esses fótons, né, essa terapia aplicada na pele, no caso exclusivamente nessa pergunta no joelho, que foi um dos trabalhos que a gente realizou junto com a Faculdade de Medicina, então ela interage, né, ela é absorvida pelas células, principalmente pela mitocôndria, né, numa enzima específica da mitocôndria, e uma vez absorvida, esses fótons conseguem estimular a maior produção de energia. Indiretamente, com essa maior produção de energia, a gente tem junto uma liberação de cascatas de sinalização e também uma melhora na vasodilatação, uma melhora na liberação de substâncias anti-inflamatórias, como as citocinas. Isso a gente viu no nosso trabalho, né, com o paciente de osteoartrite. A gente observou que após a terapia, esses indivíduos eles sentiam uma melhora na escala analógica de dor, e após algumas sessões de terapia, essas terapias eram feitas 2 vezes por semana, né, durante 5 semanas. Então, ao longo, a gente acompanhava esses pacientes como que estava a avaliação de dor e também a alteração motora. Além disso, nós também coletamos o líquido, né, intraarticular desses pacientes e também o sangue desses pacientes para dosar neurotransmissores relacionados com essa inflamação. Então, a gente observou que após a terapia, né, a gente tem medida antes, né, a coleta do material antes e após o término da terapia, e a gente observou as citocinas, como eu falei, a anti-inflamatória, a TNF, interleucina 1, interleucina 6, elas estavam diminuída a sua produção, e o aumento de interleucina 10, que é uma interleucina extremamente importante como anti-inflamatório. E o que foi bacana também que a gente observou, que após o término da aplicação da terapia, a gente fez um follow-up com esses pacientes, ou seja, a gente acompanhou ele por algumas semanas para saber quanto tempo essa analgesia observada
se mantinha. Então a gente observou que após, né, a sessão, do término da sessão, das terapias, ele durava mais 2 ou 3 semanas sem dor, né, ou seja, com uma dor bem leve ali, né, e depois ele precisaria fazer um reforço, digamos assim, que seja a cada 15 dias, para tentar manter o limiar de dor dele. Quais são os principais benefícios que os pacientes podem esperar com esse tratamento? Então, Giovana, essa terapia ela não é exclusivamente para joelho, para artrite de joelho. A gente pode aplicar ela em várias partes do corpo, dependendo da lesão. O que muda é a dosimetria que a gente chama, né? Escolher o melhor comprimento de onda, escolher o tempo, né, a quantidade de sessões, o local da sessão. Mas um fato importante que a gente observa nos diferentes tratamentos que a gente fez ao longo de vários projetos, é que isso, imagina só, se o indivíduo ele tem menos dor, automaticamente ele leva uma melhora de qualidade de vida dele. Então a gente observa que ele consegue ficar mais ativo. Então às vezes, quem sabe, integrar, que é o que a gente está trabalhando também, um outro protocolo combinado, ou seja, a gente faz a fototerapia e associa a uma atividade física. Então ele vai passar a conseguir andar mais, porque ele andava menos, então isso é bastante promissor. Como a senhora vê o papel da Universidade de São Paulo no desenvolvimento de pesquisas como essa, que são tão inovadoras na área da saúde no Brasil? Eu acho que o papel da universidade, principalmente a universidade pública, é essencial. Então, o que a gente trabalha bastante no laboratório é a parte de divulgação científica, ou seja, mostrar o que a gente faz no laboratório para o público leigo. Então, porque não adianta nada a gente ficar dentro da universidade sem transmitir o conhecimento, sem disseminar esse conhecimento científico para a população. Então, também um dos focos que nós trabalhamos bastante é a extensão, que é extremamente importante, está crescendo muito nos últimos anos. Eu acho que a universidade está apoiando muitos projetos de extensão, ela está contribuindo para essa divulgação, estão criando setores específicos de divulgação científica, onde atrai, né, colabora vinculando alunos da graduação com a comunidade. Isso traz uma resposta muito positiva para a comunidade e mostra qual a importância da ciência, que muitas vezes o público leigo não entende um pouco. Então, acho que é extremamente importante o papel da universidade.